Tá começando mais um Pode Tudo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje tá muito, muito especial, gente. Vai ser um papo calcinha aqui que eu não quero nem ver. Estamos recebendo uma mulher maravilhosa, incrível mesmo, profissionalmente e como pessoa. Vocês vão amar, né? Nossa, Conta aí. gente, eu já Não tava spoiler. rolando uns bate-papo aqui por trás da câmera que eu tô assim, hoje é hoje. Estou ansiosa. Pode apresentar? Não, calma aí, segura. Antes da gente Eu sou começar, apresentada. eu vou agradecer os nossos patrocinadores, né? Produtora Focus, que realiza o nosso Pode Tudo, que é um podcast que está no ar há 5 anos, gente. Pensa bem, foi o primeiro podcast aqui da região. Na época também já fez transmissão ao vivo para vocês, que era bem bacana. Hoje migramos pro YouTube. O link tá na bio para você inscrever e assistir todos os episódios, né? Essa galera super incrível que passou por aqui. Muita gratidão. A Focus está no mercado há mais de 35 anos, oferecendo o melhor de foto, né, e filmagem, casamentos, aniversários, batizados, todos os seus eventos. Se você também sonha em ter um podcast, aqui é o lugar com todo equipamento de audiovisual, o pessoal operando também, né, para te entregar o melhor aí, inclusive em imagem, como eu falei, áudio, resolução, enfim, tem tudo no jeito aqui. Você pode deixar com a sua carinha também, né, a decoração do programa. Enfim, vamos agora para a Padaria Sônia, agradecer mais uma vez, sempre com a gente, a Soninha mandando aí os lanches mais deliciosos da cidade para os nossos convidados. São 2 unidades em Lafayette, uma no centro, pertinho da rodoviária, e uma ali na Praça São Sebastião. Tudo fresquinho o dia inteiro, bem gostoso, do nosso forno para a sua mesa. Gratidão também no site minasinforma.com para você que gosta de notícia fresquinha, saber tudo que está rolando na cidade, Congonhas, Ouro Branco, toda a nossa região. O dia inteiro o site está atualizado, gente. É só entrar www.minasinforma.com que lá você fica sabendo de tudo e só informação segura, fechou? Letícia Narciso, obrigada pela parceria mais uma vez, mandando aí um mimo para os nossos convidados, uma delícia. Para você que ainda não conhece, vai fazer festa de aniversário, né, qualquer outro evento, ela é uma confeiteira maravilhosa, a gente faz os melhores bolos, docinhos, cupcakes e tudo que você precisar aí de mais gostoso. Obrigada, Lê, um beijo também para BBM Music, que hoje deu uma moral incrível pra gente aí, nessa loja, né, que é tradicional na cidade, vocês encontram tudo que vocês precisarem aí de equipamentos de música e áudio. Um beijo, agora sim, pode anunciar quem vem. Fôlego, né? Nós temos que dividir esse parceiro aí, porque Vamos dividir esse parece que ela parceiro. tá narrando pra sair um boi. Eu odeio isso que eu Entendeu? Ela vai desse jeito. Eu vou só ouvindo aqui, ó. Gente, então, estamos aqui com ela, maravilhosa, Danila de Amarano. Olha só que mulher linda! Gente, Danila hoje vai falar muito pra gente, né, sobre visagismo, que eu acho que é incrível. Vai contar também sobre o desenvolvimento humano, que ela vem estudando e crescendo muito. A gente quer aprender com ela. E também, né, todo o seu trabalho, que eu acho que já são mais de 18 anos com beleza, não é isso, Danila? Exatamente. Bem-vinda! Primeiro, eu queria agradecer, me sinto muito honrada com o convite de vocês, conhecê-la Nós que ainda mais agradecemos. além das redes sociais, você também. Obrigada. E essa área que eu trabalho, né, gente, esse ano faz 19 anos. É muita e passa coisa, hein? rápido, 19 anos, tá? E tá bonita desse jeito. Linda, Meu né? Deus do céu! Que cabelo lindo, né? maravilhoso. Obrigada. E eu gosto muito, assim, de trabalhar com a área da beleza. Eu falo com as minhas clientes que... Eu falo muito no Instagram também. Eu amo o que eu faço. Então, não é pesado para mim trabalhar com cabelo, trabalhar com imagem, trabalhar com beleza. Além do cabelo, né, eu tenho várias formações na área de imagem, sou visagista, consultora de imagem, trabalho com coloração pessoal, maquiagem, penteado, design de sobrancelhas, muita coisa. Estética, também tem formações na área de estética, várias formações. Que eu gosto muito realmente dessa área. E aí, no meio disso tudo, eu não vou te falar que foi uma busca pelas minhas clientes, não, porque não foi. Foi uma busca interna minha mesmo, né? A gente chegou até a marcar esse podcast, né? Já estava marcado, eu não pude vir, porque eu dei um burnout, né? A gente ainda está analisando se foi um burnout mesmo, né? Eu estou olhando, fazendo o acompanhamento e tal, mas eu busquei a área do desenvolvimento pelo meu sofrimento, as minhas dores, que eu carrego desde a minha infância. Então, eu queria entender mais e eu queria tirar esse sofrimento de mim. É uma ilusão de ser humano querer tirar. Resolver de alguma forma, né? É uma Aprender ilusão que de eu ser vou humano resolver. querer tirar o 100% do nosso sofrimento. É uma ilusão, né?
mas eu queria entender tudo aquilo que eu estava vivendo. Uhum. Então, eu vivia em muito sofrimento desde a minha infância. Sim. E aí eu fazia terapia já há muitos anos, já fiz vários processos terapêuticos, né? Já fiz psicólogo, TCC, né? Comportamental, psicanálise, terapia sistêmica, processos de coach, Muita coisa, vários né? processos, onde eu tinha os terapeutas que me acompanhavam, e aí, no meio dessa transformação toda, eu vi que foi mudando, tendo excelentes resultados, a minha vida realmente foi mudando, foi crescendo, foi melhorando, e eu fui tendo mais felicidade, sensação de realização, Sim. felicidade. Fui tendo relacionamentos melhores, tanto com relacionamento amoroso, familiar, com colaborador, Amigos, né? Em amigos, geral. tudo, a vida foi melhorando. Então eu peguei e falei assim, por que não levar isso para o meu salão, sendo que eu trabalho e converso com tantas mulheres todos os dias? São mães, empresárias, mulheres guerreiras, trabalhadoras. E às vezes a gente faz um processo no salão que dura muito tempo. Às vezes a cliente fica no salão ali 6 horas, Coloração, 10 progressiva, horas. quando você quer demora demais. Dependendo do que for, é 12, 16 horas. E aí você consegue levar esse atendimento, né? Esse conteúdo todo no atendimento do cabelo também. Ela tá lá agindo e vocês Isso. batem um papo ali Um sobre o atendimento que... personalizado. Assim. Exatamente. Quando a cliente chega voltada para o salão, né? Eu falo que uma cliente, ela vem buscar essa transformação por amor, pela dor ou por necessidade de trabalho. Eu preciso passar essa imagem no meu trabalho, porque as pessoas falam que eu tenho uma cara de novinha, uma cara de boazinha, e eu preciso passar mais segurança, mais seriedade e tal. Mas às vezes a pessoa passou por um luto, por um divórcio. Sim. Às vezes ela foi mãe, né? Eu não sou mãe, mas você é mãe, você sabe que o processo todo de gestar, de nascer, a queda hormonal, você Muda se reencontrar, você entender que existe uma nova versão. E muitas mulheres ficam buscando a versão antes da maternidade. Aquela existe. mulher não existe mais. E gera uma frustração Ela- absurda a gente não achar ela mais. Exatamente. E não E entender, né? E há aquela cobrança, né, de tudo com essa parte de ser mãe, essa cobrança de ser mulher, às vezes no relacionamento de ser esposa, ou namorada, ou companheira, e ao mesmo tempo você no seu trabalho, na sua carreira, então vai juntando aquilo. Não é que aquela versão antiga sua, ela deixou de existir, ela continua existindo, mas ela se integra nessa nova versão. De uma Então a forma gente vai diferente, mudando. Vai mudando. Então elas chegam com várias necessidades. Então, ali, naquele diagnóstico, eu sento com elas, converso, qual que é o seu desejo de imagem, o que você está buscando, por que você decidiu mudar. Ali, o processo terapêutico, eu estudei 3 anos para ser terapeuta sistêmica. E dentro desse processo de ser terapeuta sistêmica, além de várias outras formações na área do desenvolvimento humano, estudei também a PNL, Programação Neurolinguística, Programação Neurosistêmica e também estudei neurociência. Então, quando a cliente senta na minha cadeira, eu sei se ela está vivendo um processo de autossabotagem, ela está ali para se transformar, para ela realmente acabar com a própria imagem, para ela se punir, ou se ela tá ali buscando algo para se salvar, para respirar, para sair daquele, às vezes do fundo do poço, do meio do poço, do lugar que ela tá insatisfeita. Então ali, naquela conversa, eu analiso as expressões corporais, faciais, como ela anda, como ela senta. Ela chega na recepção, tudo eu já começo Fazer uma leitura, fazer uma né? leitura. Exatamente. E isso ajuda muito para que eu consiga entregar o que ela tá buscando, que muitas vezes nem ela sabe o que ela busca. Isso que eu falo, acho que quase nunca elas vão saber, né? Porque a gente chega ali com uma demanda, por exemplo, meu sonho de princesa, ser loira do cabelão, enorme. E aí eu vou chegar lá, Danilo, eu queria ser loira do cabelão. E você vai falar, Duda, não vai ficar tão legal pra você, principalmente essa parte de cores, eu acho que é muito, influencia muito, né? Pro seu tom, pro seu formato, não fica legal e tudo mais. E aí a pessoa vai aprendendo, não só de dentro pra fora, né? Porque muitas vezes, igual você falou, ela quer transmitir uma coisa que ela tá vivendo, mas essa parte do visagismo também, de cores, curvas, tudo, eu acho que é muito legal, porque realça, né, o corte, o tamanho ali, a cor, se a pessoa vai ficar um pouco mais, sei lá, vai transmitir que tá mais magrinha, que tá mais triste, que tá mais... Tudo isso influencia. Então muda muito, né? Eu acho que deve mudar, tipo assim, todo mundo que chega lá, acho que 80% deve mudar a ideia quando conversa com você. Até que não, Não, sabe? você consegue Eu não manter. sou uma pessoa que... Isso eu aprendi muito na área do desenvolvimento humano.
né? Isso é PNL pura. Eu entender que a forma como eu enxergo o mundo é diferente da forma como você enxerga o mundo. Ah, meu Deus, fala de novo pra mim. A forma como eu enxergo o mundo é diferente da forma como você enxerga o mundo. A forma como você enxerga as situações, as vivências, a sua opinião é baseada em tudo que você viveu desde a infância. Em amores, em dores, em traumas, em tudo. Então, às vezes, a gente fica batendo cabeça, querendo ter que as pessoas tenham a mesma opinião que eu, e ela não enxerga o mundo da forma como eu enxergo. Na PNL, a gente chama, isso é um pressuposto da PNL, que se chama mapa não é território. Conselheiro Lafayette é um território. Agora, como você enxerga Conselheiro Lafayette? Lafayette é um mapa desenhado, não deixa de ser uma cidade, nunca vai deixar de ser uma cidade. Não vai virar um ônibus, concorda comigo? Mas você pode olhar para Lafayette e falar é um buraco, ou falar é uma cidade próspera, que vive do comércio, que está só crescendo, está gerando emprego, e por aí vai. É uma cidade que eu amo, e outra pode virar e falar Lafayette é feio, é isso e aquilo. É uma Então, roça, tipo assim, né? Cada um vai ver de um jeito. exatamente. Então, eu respeito muito o gosto da minha cliente. Mas você consegue ver, tipo assim, a mulher sentou lá e falou, nossa, essa daí tá querendo se destruir. Dá. Ai, mas aí você tenta falar com ela que você tá querendo se destruir? E me dê um exemplo, o que seria isso? Tipo assim, a pessoa vai chegar e vai ficar mais feia? Você acha? Quando a pessoa Não sei. vira e fala assim, Danilo, eu quero fazer mecha, eu quero ficar loura. Beleza, vamos Fazer né, o teste, faça o não sei o quê. diagnóstico, conversamos, vamos fazer seu teste de mecha. Aí ela não passa no teste de mecha, o cabelo cai. Ela quer assim E mesmo. ela ela vira quer. e fala assim, mas eu quero esse mesmo. Pode fazer. Ah. Eu tenho muito cabelo. Se Se cair um pouco, não tem problema, aham. não. Não Ai, sempre Jesus. quebra um pouquinho mesmo. É assim. Isso é, É um processo de assim. E aí, autossabotagem. você faz a mecha? Não, Às não, porque Então, é meu aí nome você que tá fala, envolvido. faz em outro Então eu lugar. converso com ela. Uhum. Aí a gente vai pro particular e eu converso com ela. Olha, aconteceu alguma coisa na sua vida recentemente, papapá. E o bom terapeuta, não que eu esteja atuando como terapeuta quando eu sou cabeleireira. Não, Sim, tá? sim. Eu faço ela trazer as respostas. Não As precisa você perguntas julgar, chaves, exatamente. Ela traz a resposta pra ela. Que ela, nossa, Danilo, não faz sentido nenhum eu querer quebrar meu cabelo. Por que eu tô fazendo isso? Mas a terapia é muito isso, né? Você senta legal, pra conversar né? com o O terapeuta, bom terapeuta, ele nunca vai te trazer a resposta. você Ele se faz as escuta. perguntas chaves onde você mesmo encontra a sua resposta. E às vezes ela não vai achar a resposta, tudo bem. É por isso que tanta gente foge da terapia, né? Porque você encontrar as respostas, às vezes é doloroso, né? Quando você tá de cara com a verdade ali. É. Eu amo fazer terapia, mas eu já odiou, achei né? Eu horrível também já várias odiei vezes, muitas assim. vezes. Porque às vezes você cria uma situação na sua cabeça, e aí você pensa, nossa, fulano não sei o que, não sei o que. Aí quando você senta pra conversar com o psicólogo, você vê que você também não é flor que se cheira assim. Adorei. Aí, Não é flor minha que se filha, cheira assim. aí, meu Isso é filho. verdade. Ou que você permitiu É aquela por isso que muita situação gente e tal, né? foge, muita É. gente foge da terapia por isso, porque o autoconhecimento, ele é terrível. Ele Ele é bom e doloroso, terrível. Mas ele é Transformador Libertador, né? Vamos falar assim. e doloroso. Você vai nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Que Né? loucura essa vida, né? É, Vamos falar É assim. isso. A vida é uma maravilha. E ali eu tenho essas conversas com ela. Então, às vezes, eu trago perguntas, por exemplo, às vezes eu tô conversando com a cliente e tal, sua mãe mora aqui e tal, você é daqui e tal. Eu vou fazendo conversas, por exemplo, eu sou consteladora familiar também. Ai, que legal. Ali eu muito consigo legal. identificar, opa, tem um problema com a mãe aqui. Aham. Se a gente tem um problema com a mãe, aí tem todas as questões relacionadas a isso, isso e isso. Autoimagem, Me dá merecimento, um exemplo. Quem tem problema com a mãe pode ter. problema com dinheiro. E com o pai Jeová. também. Ai, meu Deus do céu. Mas a mãe, os dois estão relacionados ao dinheiro, né? Mas mãe é maternar, mãe é cuidado, mãe é acolhimento. Sim. Olha como que isso diz muito sobre você se maternar, você se cuidar, você se acolher. E muitas vezes, o que a gente mais gosta de fazer é se chicotear. Entendeu? A gente é muito amoroso com as pessoas de fora De e com a gente fora. é E o muito seu duro, né? reconhecimento. E aí, muitas vezes, quando você tem questões com a sua mãe desde a sua infância, às vezes você foi muito cobrada, às vezes a sua mãe falava, vai arrumar esse cabelo, seu cabelo tá horroroso, seu cabelo é isso, seu cabelo é duro, ou penteava te machucando, não reconhecia, não te acolhia, não te amava, não ensinava o que era autocuidado, você vai crescer com essa informação. Eu não mereço ficar bonita, eu não sou bonita, eu sou feia, Ou eu não meu cabelo é gosto de me ruim. cuidar, né, e tal. E não somente com a mãe. Então, a mãe está muito relacionada a essa questão dessa autoimagem que a gente carrega sobre nós mesmos. E essa questão de se cuidar, de se acolher.
Então, aí eu vou conversando com ela, opa, tem uma questão com o pai aqui, tem uma questão com a mãe aqui. O pai é aquele que lança a gente pro mundo, pra vida. E aí, essa mulher, ela tá num trabalho novo. Ela vem em busca de uma transformação de imagem. E ela conquistou o trabalho que ela queria, cresceu na empresa, e agora ela vai liderar vários homens. E ela tem um problema com o pai, ela tem problema com homens. Aí vamos conversando ali e tal, você é casado, você namora, nananana. Não é querendo ser invasiva na vida das pessoas, são informações importantes para eu entender se ela sustenta aquela transformação. Porque Então, tem se ela muita arrepender. gente, Nossa, exatamente, aí tem tá bom. muita gente que quer fazer uma transformação de imagem, mas ela não sustenta, ou ela tem dúvida se ela sustenta. Eu tenho uma cliente, Bárbara, de Ouro Branco. Bárbara, ela tem muita energia masculina, e ela é linda, e ela é feminina ao mesmo tempo, só que ela exala energia masculina, tanto que ela trabalha com liderança em empresa. E aí ela falou, Dani, eu não sei se eu fico... Ela muita dúvida, não sei. Sabe a pessoa que ela vem em busca de você, fala assim, fala o que combina comigo e faz, resolve isso aí pra mim, não quero ter que lidar com isso. Mas Sei. por que você não quer lidar com sua autoimagem? Por que você tá fugindo da sua imagem? Por que você tá fugindo de você mesmo? Por que você tá colocando essa responsabilidade na mão de alguém? E aí ela falou, mas se eu ficar loira... Aí eu expliquei, o louro vai comunicar isso, morena iluminada, isso. Seu cabelo natural é isso. Seu corte hoje tá comunicando isso. Se a gente construir isso, vamos criar essa imagem, vai transformar e vai comunicar Você vai isso. passar isso. Aí ela pegou e falou assim, nossa, não sei se eu Tô tô pronta. preparada. Se eu tô Aqui, preparada. sabe? Eu, minha cara falando fala isso. Eu tenho Eu sou indecisa. muito problema de cabelo. Assim. De cabelo. Eu É que eu adoro, quero. velho. Eu amo. É que eu quero Muito trocar problema de de cor cabelo. sempre. Uhum. Sempre acontece alguma coisa na minha vida, tipo, eu encerro Ah, um mas eu acho que ciclo. isso toda mulher. Não, mas eu sou tenho demais. muito isso eu sou também. muito adepta à mudança. Pra mim, tipo assim, nossa, você fala assim, vamos ficar ruiva, vou ficar loira. Eu não me importo. Depois eu pinto e... Depois eu dou um jeito. Mas na hora que Que é cair, isso? aí a Danila fala assim, não é assim É, não. Mas, por exemplo, Faz no uma caso leitura dessa de- cliente, eu tive que sentar, aí tem todo o posicionamento, e eu Aham. olhei no fundo dos olhos dela e falei assim, você vai... Ela queria muito ficar loura, só que ela tava com Aham. medo do julgamento, que as E o pessoas que iam o falar. louro E passa? tava Agora com fiquei medo de preocupada. aparecer. O louro, ele faz você aparecer. Um sinal amarelo, ele te pede o quê? Atenção. Ai, olha Quero ser só. loura pra sempre. Mas ele vai te exercer... É isso, é atenção. É, Olha no só, meio de o um monte de loiro é homem o não quê? tem como ficar Claro, apagadinho, né? claro, ele aparece. Uhum. Ele é visto. É verdade. E aí ela falou, ai, não sei. Eu olhei pra ela e falei assim, você sustenta ser loura. Você sustenta ser Você loura. tem... É. E você Você vai ser pode, loura, tudo porque mais. você dá tem conta de ser potencial. loura. É. E ela falou, eu vou ser loura. Foi Coach, assim, lourando. eu vou ser loura. Aí todos juntos. aí Só você faltou juntou, ser você assim. E ela é loura, tem uns 3 Oh, ou que 4 bom, anos. deu certo. Linda. Ela tá loira. Super saudável, feliz com a Graças a imagem, Deus. mudou até a forma dela se relacionar no casamento, dela se vestir. Ela falou, Danila, como que agora eu penso sobre o que você falou? Eu posso ser vista. Eu posso ser Sim. vista. Ela se deu permissão de ser vista. Sim. E Ser no mais seu- feminina, talvez, né? Exato. Mais E aí delicada. eu falei com ela, o problema não é a energia masculina. O problema é você pegar a energia masculina, às vezes, e usar ela no momento errado. É verdade. Então, entrei dentro do meu salão, eu trabalho com mulheres. Eu sou regada de energia masculina. É liderança é energia masculina. Posicionamento, é direcionamento. Então, eu vou direcionando isso. Além disso, eu tenho informações também em perfil comportamental. E... Nossa, me fugiu o nome agora. Gente... Nós temos todo o tempo, pra você lembrar. Visagismo, psicomorfologia. Meu Então, Deus, quando que é você isso? me Conta pra perguntou nós, ela é muito por que pequeno, que... É, a por gente que tá eu tenho humilhada muita aqui, tudo vontade bom? de mudar? Por que eu tenho muita vontade de mudar? Você fala, eu fecho um ciclo, abro um ciclo, eu não tenho problema com mudança. Não, do nada, se eu tô na farmácia, eu pego uma tinta e falo, vou passar essa Quando eu fiz visagista, eu estudei psicomorfologia, é você estudar os traços faciais, as formas, Do linhas e rosto. formas que você tem na caixa craniana, no seu rosto e na sua estrutura E aí? corporal também. Meu Deus, não estuda a mim, não. Quero Fez ficar tamanho do meu braço. telebodytelling, que se chama. E aí, a gente estuda perfil comportamental. E aí, dentro do seu perfil comportamental, e dentro do seu temperamento também, você pode, por exemplo, dentro do temperamento, você ser uma pessoa sanguínea. Então, por exemplo, que é isso?
Pessoa sanguínea é aquela pessoa que ela anda olhando pra cima, é da novidade, gosta do novo, Eu tô começa uma achando que coisa, você é não amiga. termina. Eu sou Aí vem muito. outra Aí coisa, eu chama descobri atenção. uma coisa do Isso aqui é mais Giovanna. legal. Aí É larga isso aqui você, pra lá. é você. É esse daqui. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É É meio aérea, assim? comunicativa. Ô, gente, onde que uma pessoa que não muito é, assim. que é uma pessoa, por exemplo, Ai, melancólica ou fleumática, vai sair com um brinco dourado grande, com uma estampa de onça? Aí vem essa questão que ela não gosta. E você entende essa questão do julgamento, de falar o que é bonito, o que é feio, o que é cafona, o que não é, o que Não é brega, o que existe, não né? existe. Não existe. Porque são temperamentos diferentes, são pessoas diferentes, são gostos diferentes. Não quer dizer que o que você não gosta, porque você tem um É temperamento, feio, é brega. só Eu não é também do acho seu muito estilo. contra isso. Como Entendi. consultora de imagem, que era uma coisa que lá no passado, que às vezes a gente é julgadora e estudar tudo isso se transforma muita É gente. bom, né? Você tá, nó, que trem brega, que não sei o que e tal. Quando eu estudei consultoria de imagem, eu falei, opa, isso aqui é do estilo criativo. Ou isso aqui é do estilo jovial, não é o meu estilo. Assim como eu já escutei várias vezes e até vejo no Instagram, pessoas falando assim, nossa, a pessoa que usa alfaiataria sem gracinha, que aquele trem engessado e nananana, sendo que ninguém é uma coisa só. Eu, por exemplo, eu gosto muito do estilo clássico, mas eu gosto muito do estilo sexy. Sim. Entendeu? E tem gente que vai gostar do estilo sexy e do estilo É romântico. Eu sou E assim. ponto. Eu é. gosto dos dois. Eu E aí sou o do seu estilo criativo e temperamento- sexy ao mesmo tempo. Eu amo os dois. E o seu temperamento, ele vai falar quem você é na sua essência. Sim. Entendi. Então, o seu temperamento, ele não muda. Você nasce assim. Você tem eu sou neném assim, já? Tenho a Esther. Uma só, né? Aham, 3 É, anos. depois pergunta para quem tem 2 filhos ou mais. Ou pergunta para sua mãe, você tem irmãos? Tem um. Então, você vai perguntar, mãe, Ah, é totalmente diferente, minha filha. pois é, Diego. de bebê é diferente. De bebê é diferente. Que loucura, E a né? minha Então você já mãe- nasce E com deixa eu te esses falar, temperamentos. a minha mãe, ela não consegue entender que somos pessoas diferentes. Porque eu odeio o Tô aqui toque viajando físico. com tantas coisas. Tipo assim, eu não gosto de ficar me encostando. O Diego, ele é assim, ó, nas pessoas. Eu, E aí, eu sou Diego. minha mãe olha pra mim, tipo assim... Por que você não é assim? Por que você não chega assim? Por que você... Eu não sou assim, entendeu? Às vezes não é... Não é você porque vai não entender ama, mais do que né? ninguém. Tipo, Não é porque eu sou chata ou porque eu não gosto de você, é porque eu não gosto mesmo disso aqui. A Esther, que é minha filha, ficar me encostando demais, tem hora que eu faço assim, ó. E isso Entendeu? realmente pode ser do seu temperamento, que é diferente de perfil comportamental. Perfil comportamental, ele muda de acordo com as fases da sua vida, de acordo com a sua vivência. Uhum. O seu temperamento, não. Ninguém tem um temperamento só. Você tem um que é muito forte, primário, um secundário, terciário. Você tem os 4, só que eles vão em escalas diferentes. O temperamento também, porém, o perfil comportamental também, porém, o seu perfil comportamental pode vir a mudar. Que é aqueles testes que a gente faz quando faz contratação, empresa. Você preenche, geralmente, um Aí teste de analisa perfil o seu perfil. Isso, para ver qual área que é melhor para te desenvolver. Porque se eu te coloco numa área que você não tem uma tendência boa de Vai dar habilidade, errado. vai dar ruim. É, exatamente isso. E às vezes, você não gostar de toque é algum trauma. Uhum. Ó, nós vamos ter que fazer uma Eu não sessão gosto aqui, de quero toque. descobrir. Conta aí, amiga. Eu não gosto de toque, mas eu tive um trauma na infância relacionado a me tocar. Entendi. Entendeu? Aham. Então eu não gosto de toque. E pode ser, tipo assim, outras coisas, né? Podem ter desenvolvido isso. Vamos falar assim, porque no seu caso foi toque. Mas às vezes ela pode ter sido uma chateação, alguma outra coisa, uma decepção, Sim, um abandono. sim, Tem a sim. ver? Sim, com certeza. Pode ser abuso sexual, pode ser estupro, né? Pode ser apanhou demais na Eu infância. tenho uma amiga, deixa eu focar, porque não Ah, é eu de vou mim, chorar né? Então eu aqui. posso focar. Você Dá apanhou? um pouquinho. Você Não, apanhou, tadinha? Não. Foi nada. Sua mãe Ai, vendo gente. isso, já cavaram lá pra te bater. Agora eu vou mostrar pra ela. Tem A muita nossa coisa que eu geração. conto. Ai, Isso aí era quase o protocolo de criação. uai. Tava lá, nas Senão linhas tava errado. pequenas. Aí, essa minha amiga, ai, gente, é tão difícil gravar com meu pai. Eu sei que todo mundo assiste, mas gravar com ele aqui é tão tenso, sabe? Porque às vezes... Como diz a doutora Rodar, que é o tempo ouvido, papai. papai. A gente sempre fala, né, assuntos íntimos. Mulher, eu nunca vi, eu acho que mulher fala mais disso do que homem. Pior do que assunto de boteco. Então a gente sempre fala e ela fica, amiga, não tem lógica esse trem ser bom, esse negócio ser assim, você gostar assim, não sei o quê. Eu não gosto de nada, não gosto de nada. E aquele trem vinha me incomodando, já tem uns meses que eu falava, gente, não tem lógica, menino, não é normal. Não gosto com nenhum namorado que passa, a gente já é amiga há uns 15 anos, nada dá certo, nada ama. Aí,
Mas assim, a vida ativa agora, né? Depois de uns 8 anos pra cá. A gente tava conversando outro dia, ela foi me contar, o pai do menino dela, o primeiro casamento, forçava muito as coisas. Então, tipo assim, eu lembro, a gente ia pra faculdade, ela chegava com o cabelo todo assim, ó, assim, com o cheiro da coisa, com tudo. Ela falava, ai, credo, tive que fazer agora, não sei o quê, todo dia, toda hora esse trem, não sei o quê. Aí a gente já via que aquilo incomodava muito, sabe? Então agora a gente conversando, ela falava, amiga, era o tempo todo, era tipo antes da faculdade, aí me buscava, tinha que ir fazendo, chegava em casa, tinha que fazer, no meio da briga tinha que fazer. Peguei pavor do negócio. Então, assim, não consegue gostar mais com ninguém. Pegou um ranço daquilo, Isso é um entendeu? Deve ter trauma. como curar, né? Porque não é possível que a pessoa vai viver também Mas sem que gostar doença disso um pra homem sempre. assim, né? Pelo amor de Amiga, Deus. os homens antigos eram muito É. assim. Homem mais velho é muito assim, infelizmente. Graças a Deus, eu espero que meu pai não. Mas antigamente era normal as mulheres servir, entendeu? Tipo, você tem que me servir. E tem nós, que... mulheres, éramos criadas assim, Pra se servir. o Senão homem, eles largavam se nós. você não faz, Misericórdia. ele vai te Procura procurar, vai na procurar rua. na rua. Então, tipo assim, no meio da briga tem que fazer, tá triste, tem que fazer, É. tá cansado, tem que fazer. E aí, namorar as pessoas mais velhas, tem gente que ainda tem esse costume, acha normal isso. Mas antigamente era super normal. E é um trauma, né? Igual a gente tá falando. E hoje pode ser carinhoso, pode ser uma pessoa boazinha, limpinha, não sei o que a pessoa não consegue mais ter Aí aquele... tem que tratar com Aí é a terapia. cura, né? Tem E, que- inclusive, a constelação familiar é uma prática muito boa para olhar várias questões. Eu queria fazer E uma esse questão, negócio. uma questão como essa também. O que é constelação familiar? A constelação familiar, a gente vai identificar dentro do seu sistema familiar. Vamos pensar assim: meu sistema familiar, minha linhagem, né? Daí, minha pentavó para trás. até. Pentavó. É muita gente lá para trás. Então, tudo que elas viveram, né? A epigenética já fala que a gente carrega isso na nossa genética. Então, você vai trazendo isso, consciente ou inconsciente. Inconsciente, porque tem histórias que você não sabe. E você vai repetindo padrões inconscientes ali. Repetindo, repetindo, repetindo. E você não tem muita consciência sobre aquilo. Igual relacionamento. Que meio Você que você sai do aprendeu, você viu relacionamento, aquilo, volta né? pro relacionamento, você fala, gente, mas eu só atraio o homem que me trai. Eu só atraio o homem que me trai. Eu saio do relacionamento, dedo volto, podre. parece que troca só o CPF. Só não atrai há- homem abusivo. Exatamente. Quando a gente entra na constelação familiar, a gente vai identificar, vamos pensar numa biblioteca enorme. E cada livro é uma pessoa do seu sistema. E ali, esses livros estão flutuantes. Cada livro, às vezes, tem livro que está fora do lugar. Quando você identifica, abre o seu campo do seu sistema familiar, nessa terapia, você identifica quem foi excluído. Um sistema familiar não aceita exclusão. Ah, foi um tio que foi assassinado, não pode falar dele. Ou assassinou alguém. Alguém que era, né, tinha problemas psiquiátricos. Então, exclui essas pessoas da família. Ah, o seu pai me abandonou, né? Eu sou sua mãe, seu pai me abandonou lá na infância, não pode falar o nome dele, é um excluído. Você exclui seu pai da sua vida, não existe. A gente tem que integrar. E se a gente não vai olhando essas questões, isso vai trazendo movimentos de dor para a nossa vida. Quando você abre o seu campo do seu sistema familiar, esses livros que estão fora do lugar, você começa a identificar eles e aí você vai dando lugar para esses livros nessa biblioteca. Sabe, você tá me falando aí, me Surreal. lembrou uma coisa, sabe? Uma coisa que me ajudou a superar luto dos bebês que eu perdi foi incluir eles na minha vida. Exato. Isso Eu é constelação. falo abertamente sobre eles. Eu gosto de falar que antes da Esther eu tive 2. Eu gosto que as pessoas. Ninguém vai lembrar, mas eu lembro deles, entendeu? Então, tipo assim, pra mim existe 2 filhos que não vieram. E eu consegui superar isso quando eu fiz, tipo, uma caixa do luto. A minha terapeuta Isso. meio que me falou pra fazer isso. Eu fiz uma caixinha do luto. Provavelmente ela é sistêmica. Coloquei tudo que eu tinha guardado da gestação. Sabe, tipo assim, ultrassom, não sei o que e tal. Pra eu guardar meu sentimento ali de luto. É como se eu estivesse fazendo sepultando mesmo, sei lá, e tal. Mas eles existiram. E dá um nome também, né? Que aí você dá um nome e você, igual você falou, parece que você coloca no devido lugar ali. E te ajuda a passar. É porque eles não deixam de Porque pertencer, fingir eles que ele fazem não parte da existiu. sua história. Exatamente. E não necessariamente você precisa falar, porque tem pessoas que não querem falar. Sim. Mas às vezes você vai ter alguma coisa na sua casa que remete a eles. E às vezes, quando alguém pergunta, você vai falar assim: ah, eu tenho ela, mas aí em seguida você fala e 2 anjinhos. Uhum. Uhum.
né? A Então, Milena dentro também de Congonhas, você. ela sempre fala. Ela fala, eu tenho 6 filhos. É. 2 no céu. Isso, só isso eu é, que isso falo. é incluir. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente vai indo para a vida e a gente vai sofrendo muitas vezes alienação parental. Então Sim. é uma mãe que fala mal de um pai. Seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Que não tô julgando, né? A gente faz muita coisa por falta de conhecimento. E aí esse filho vai crescendo com raiva desse pai, excluindo esse pai da vida, ou essa filha, né? E isso vai trazer vários movimentos de dor. Como que você exclui a energia masculina de você, da sua vida, de movimento, de se lançar? Então, em mulheres, vem com essa dificuldade de ir para a vida, de arriscar coisas novas, de se lançar, de gestar um projeto e pôr esse projeto no mundo, fazer esse projeto. Tem medo de ir. Por quê? Porque falta isso de pai. E isso está muito relacionado também à imagem, porque será que eu me permito ser vista nesse trabalho? Será que eu me permito ser vista e ter sucesso, ir para a vida e dar certo? Então, quando a gente fala pai e mãe, é a base de tudo. É tudo, é tudo. E olha que responsabilidade. A gente pensa assim, a gente pensa nos pais e nossa mãe, mas você já pensou na baita responsabilidade que é a gente ser a mãe? É, Que uai. tudo ali E na, ser que pai na vida também. delas vão ser. E aí, É tipo a nossa olha só, responsabilidade tudo real. que a gente escutou desde a infância, né? Então, assim, se você escutava mal do seu pai, você carrega isso. E quando você olha para um homem, consciente ou inconsciente, você enxerga seu pai. Agora Você deixa eu te falou, falar. eu tenho que ter medo de homem. E quando é o contrário? Meu pai, a vida inteira, foi o melhor marido do mundo pra minha mãe. Ele carrega a água na peneira pra Maguinha. Você via ele tratar ela a vida inteira assim, o que você quer, mozinha? Não sei o que. Não, sua mãe mandou. Pede dinheiro, dinheiro da sua mãe. Não sei o que, sua mãe tem que deixar. E um carinho, uma coisa. Aí você chega nesse mundo e só encontra um homem bosta. É frustrante. Eu sempre pensei isso, porque eu não posso depositar neles também uma coisa que eu acho que não existe. E inconsequentemente e inconscientemente você deposita. Eu quero ser tratada com esse carinho que ele tratou minha mãe a vida inteira. Eu não consigo aceitar menos, entendeu? Com certeza. E acho também que não existe, eles não têm obrigação. Cada um é um ser humano, cada pessoa é de um jeito. Mas a gente fica frustrado, eu fico decepcionada de ver que existem casamentos bons, com carinho, com doação, com essa parte de toda de ceder, de abrir mão, igual ele sempre fez, sempre trabalhou muito. E hoje em dia a gente não vê isso mais, pelo menos eu não encontrei. O que acontece que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Será que eu não estou buscando o meu pai nos homens lá fora? Jeová. Não. E a tendência é grande da mulher buscar o pai. Eu queria Tanto muito se tivesse para outro novinho que falava de pai, eu ia pai adorar. para positivo, para negativo Sim. também. Então, por Ai, exemplo, Deus. meu irmão fala que o meu marido é o meu pai com diploma de engenheiro. Não faz eu rir, não. E é muito interessante, porque os dois fazem aniversário próximo. Os dois é do Gente. mesmo signo, fazem aniversário próximo. Os dois são formados em Que elétrica. loucura. Meu marido fez engenharia civil depois, Uai. mas os dois são formados em elétrica. Os dois são idênticos. O meu Meu pai Deus. carregava água na peneira para minha mãe. O meu marido carregava água na Ai, que peneira. bonitinho. pra Então, mim. você achou? Eu vou achar. Sim, mas sabe Vai dar quando foi certo. que eu achei? Ah. Quando eu me trabalhei. Eu vou ter que trabalhar. Urgente. Às vezes Muita o coisa. problema não tá lá fora. O problema Tá em não tá no você. outro. Na verdade, às Dentro vezes, de a maioria você. das vezes, o problema não está lá É. fora. Está dentro da É gente. verdade. Então, são coisas que a gente precisa olhar dentro da gente. E ter esse exemplo foi maravilhoso, porque você sabe o que você merece. Você Sim. sabe que você não merece menos que isso, e você não aceita menos que isso, e é isso. E E se não também, for, né, vai vamos- com Deus. Não vamos né? só Não tem falar problema. dos É só homens. não Não ocupar. vamos só falar dos homens também, né? Mas assim, tem muitas mulheres que também replicam, como é que fala? O comportamento do pai. Às vezes Como? viu. E da mãe, ou assim, da mãe. viu o pai traindo a mãe, não sei o quê. Jesus amado. E trai. E, Não é e aqui, possível. quando É trai, possível, ué. é muito comum você É escutar, não possível, sei ué. por que o trai tá mais forte que eu. Sim. E isso é uma repetição muito forte, padrão familiar. Tá em mim. Quando eles Uhum. falam assim, o problema não é você, o problema tá em mim. Então vai se Tá tratar, mesmo, doente. Tá muito problema aí. Muitas vezes, por exemplo, eu me pareço muito com a minha mãe. E eu sempre busquei nos homens o meu pai, igual você está Aham. dizendo.
Só que eu tive que entender, nesse período todo estudando a sistêmica, eu consegui identificar que eu não posso casar com meu pai. Não tem jeito. E É aí, casado, ué. muitas vezes, a gente está casada inconsciente com o A nosso Maíra já pai. me falou isso, você acredita? E aí vem aqui, ó, pai, vem cá que eu vou te salvar da minha mãe. Não, né? mas graças a Deus isso eu nunca fiz, né, Mas pai? a gente Eu fala salvo a minha assim, mãe dele a também. nossa criança interior, né? Pai, vem cá que eu te protejo. Pai, vem cá que eu cuido de você. Aham. Né? Então, como que você vai estar disponível para um outro homem, o homem que você tanto deseja, que você tanto sonha, se você inconscientemente está casada com teu pai? Fica difícil. Fica difícil. E assim, infelizmente, quando tudo a você gente vai quer. fazendo Pai, terapia, resolve você pra vai mim, vendo pai, me isso. ajuda. E o pai ajuda. Não E é, o da rua não gente. ajuda. Então fica Sim, difícil. e aí, assim, achar um equilíbrio. E que bom que tem. A gente tem que viver isso. Não é pra Pra deixar aprender, de viver é. isso com o pai da gente, né? Não é, não, vou desvincular do meu pai, vou fazer um divórcio energético do meu pai. Não, no processo terapêutico é tudo muito leve. Eu vivi isso com meu pai. Eu queria salvar o meu pai do mundo. Salvar o meu pai da minha mãe, porque eu achava que a minha mãe não era a mulher certa pra ele. Olha como é que As a gente. ideias. As ideias da gente. Nossa, Aí foi o verdadeiras ego. ideias. A criança querendo ser superior a quem veio antes. A criança não tem ferida que existe dentro de nós. Aham. É. Então, às vezes, a gente fica buscando o pai mesmo do lado de fora. E aí, quando eu voltei pra dentro, que eu só consegui sustentar um relacionamento de paz, de tranquilidade, um relacionamento bom mesmo, bom. Foi quando eu Estável, né? olhei pra dentro. E Tranquilo. quando eu olhei pra dentro, eu vi que eu tinha muita coisa que eu precisava trabalhar. Um ego muito inflado, muito autoritária, mandona, que é uma coisa que eu tenho que controlar até hoje. Energia masculina lá em cima. Uma vez eu fui para um curso de terapeuta, e aí um rapaz, lá do outro lado eu cheguei, lá em São Paulo, cheguei lá do outro lado da sala, ele sentado lá, eu aqui, eu cheguei e tal. Na hora de tomar um café, ele pegou e olhou pra mim assim, puxou, você é de onde? Eu falei, sou de Minas e tal. Aí ele, posso te dar um feedback? Assim, era um curso de programação neurolinguística. Aí ele pegou e falou assim, você tem um P no meio da testa. Meu Eu falei, Deus. jura? Ele, juro. Aí eu falei, e tá duro ou tá mole? Mas por dentro eu fiquei assim, que isso? Mais esse homem peso que eu falando? pego. Minha... E aí ele falou isso. Gente, mas Você como tem que muita ele leu energia tudo masculina. Eu não abri a boca. Eu cheguei Tô no curso, chocada. sentei na minha mesa. E ele era terapeuta há muitos anos. Nossa. E eu levei aquilo pra minha vida. Eu Eu fui achei que levar você aquilo tinha pra falado, sessão de hablado terapia até lá pra 2 ele anos achar depois. 2 anos depois. Ele é um grande amigo meu, Silvonei. E ele abriu a minha cabeça e aí eu vi. Então eu ficava querendo competir com meu marido. Se meu marido pegava um saco de 25 quilos de ração, pra que eu vou esperar ele chegar dentro de casa? Sendo que eu aguento pegar um saco de 25 quilos, vou pegar isso aqui e vou resolver essa merda. Uhum. E era assim. E aí, quando eu vi, eu tava competindo com ele com várias coisas. Ele não tinha uma mulher dentro de casa, feminina. E eu tirava o lugar de homem masculino dele. Você não deixava ele ser o marido da E casa. aí, exatamente. E aí, isso vai trazendo conflitos pro relacionamento. E aí, quando você tem um pai e uma mãe, que eles ocupam cada um o seu lugar, pai, o lugar do homem dentro de casa. A mãe, o lugar de mulher dentro de casa. Aí você cria filhos que já vem com essa informação para o casamento. Então, o meu marido viveu isso. O pai faz tudo pela mãe, mas o pai é pai, homem, que dá direcionamento para os filhos, que lidera a casa. A mulher cuida, protege, zela pelo lar, de manter a organização e tal. E ela sempre trabalhou fora. Uhum. Mas tem cada um ali na sua energia. Dentro da família tá dentro da energia, masculina e feminina. Cada um ocupa o seu. Na minha casa foi invertido. Minha mãe ocupou o lugar de homem, meu pai ocupou o lugar de mulher. Aí ficou mais confuso na sua Ficou, cabeça, né? aí a criança cresce. Imagina, Você aí aprendeu cresce uma isso. mulher assim, a cópia da minha mãe, escarrada, porque eu não nego, isso eu trago inclusive no Instagram. Eu sou uma pessoa que eu fui buscar o desenvolvimento humano pelos meus movimentos de dor com a minha mãe. Porque eu amo a minha mãe loucamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito conflito. Uhum. Eu não quero levar isso para a morte, que eu vi isso acontecer na minha família. Então, eu quero resolver essa situação, quero conviver bem com a minha mãe. O que eu tenho que fazer para eu ser uma filha feliz com boa, ela. para a gente ter uma relação amorosa e tal? E eu também tenho que me trabalhar e ela tem as questões dela. E eu não Sim. posso mudar ela. Eu posso me trabalhar, não posso trabalhar ela. E é difícil a gente entender isso. Então, eu vim com aquela, quero ser, por mais que eu tenha movimentos de dor com a minha mãe, eu quero ser igual a minha mãe, porque minha mãe é foda.
Minha mãe fez Ela isso, foi aquilo, forte em nananana. Minha mãe é foda. Se você me perguntar quem que é a mulher mais incrível que você conhece, a minha mãe, ela vai estar em primeiro lugar, que ela é incrível. Agora, como você Apesar de consegue todos os reconhecer pesares. isso e vocês ainda têm Muito conflito? processo terapêutico. Até porque eu não reconhecia, Porque né? eu consigo Antes. separar a dor de criança para a dor de adulta. A Danila adulta consegue reconhecer e ver todos os padrões, ver tudo que ela fez, inconsciente, movimentos de dor. Consigo analisar a nossa história toda. E Hoje ela é em estudante dia- de psicologia atualmente. Ela Ela tem é? 60 e poucos anos e é estudante de psicologia. Que linda! A gente senta e conversa sobre Nossa, essas que top ela ter questões. tido essa Mas iniciativa. a minha criança ferida, quando ela vem em cima de mim, sabe? Com um Sim. movimento de dor, e aí a minha criança dói. Aí a minha criança sofre. E não tem como você tirar o que você viveu na infância. Já A gente vai cresceu. oscilar. Você já viu que às vezes até no relacionamento amoroso você faz pirraça? Aham. Aham. Pirraça. Ranço, só de raiva. Então você vai oscilar adulto, criança. O tempo E aí, né, às vezes você tá numa discussão ali, por exemplo, com a sua mãe, quando você vê, quem tá brigando não é você adulta. E É você, sua criança ferida. frustrada, E aí, no viveu. processo terapêutico, você vai identificando essas questões. Então, lá em casa foi muito isso. Então, eu cresci uma mulher cheia de energia masculina. E eu repeti os padrões do casamento dos meus pais no meu primeiro casamento, porque eu já fui casada. E aí não dava certo. Eu fiquei, não me lembro assim agora, 7 anos casada, ou 7 anos com meu companheiro, não me lembro, meu ex-marido. E aí, depois que eu fui vendo ali, eu faço terapia há mais de 10 anos, ali eu comecei a identificar, nesse primeiro casamento, que eu tava infeliz, tava insatisfeito, o que tá acontecendo? Eu vi que eu tava repetindo os mesmos padrões, gente. Era a mesma coisa. E o seu parceiro não vai ser igualzinho o seu pai, né? Porque, vamos pensar assim, o seu pai, pelo jeito que eu entendi, é igual o meu. Uma pessoa mais paciente, mais passiva, né? E sua mãe mais mandona, mais ativa. Uhum. Mas não quer dizer que você repetindo, que você ia achar um igualzinho seu pai. Vamos falar assim. Mas aí não vai. o meu ex-marido, ele era muito bom igual meu pai. Que beleza. Só que depois eu separei Deu e eu certo. tive um namorado que ele tinha o mesmo perfil da minha mãe. Aí não Pensa, ia dar certo. eu parecido com a minha mãe, ele parecido com a minha mãe, a gente era Brava. um fight. Uhum. E aí eu fui aprofundando nessas questões, identificando. Então eu tive que aprender, ocupar o meu lugar de mulher dentro de casa, deixar ele ocupar o lugar de marido, de homem dentro de casa. Inconscientemente, muita mulher carrega essa informação de homem é banana, homem é bosta, entendeu? Uhum. Homem é fraco. E os homens atuais, eu vejo que com essa transformação da mulher, né, de ter a sua independência, de ir para o mundo, de ir para a vida, de conquistar os seus sonhos, de fazer acontecer, eu sou dona de mim, muitas coisas, esses homens não ocupando o lugar deles, e esses filhos desses homens estão perdidos. Não sabem se relacionar com essas mulheres que também estão perdidas. Que não sabe o que é equilíbrio entre energia masculina, feminina. Quando é que eu tenho que ser masculina? Quando é que eu tenho que ser feminina? Quando é que eu devo usar essa força, né, de ambas? Porque as duas é uma potência. Não, Deus não tinha feito 2 potências, gente. Entende? E aí, e agora? Uma vez um amigo meu me chamou para conversar e ele falou assim: Danila, eu preciso ter uma conversa com você e tal, tô tendo problema no meu relacionamento. Ele falou assim: o que é ser homem para uma mulher? Nossa. E ali eu vi que tem Quer muito que eu homem falo? perdido. Tem muita coisa que eles E não não estão fazendo. existe uma regra certa. E aí a gente conversou um pouco do que ele vivenciou. Então, ele vivenciou uma mãe diminuindo, humilhando o pai, uma mãe que traía o pai. Tudo. Então, ele cresceu com uma informação, assim, de um homem sem posicionamento masculino. Uhum, Então, ele não entendi. sabia. E aí, Foi regado passado de pra ele. energia feminina, ele, todo assim, sabe? Uhum. E aí, a mulher engolia ele, a namorada dele engolia ele, sabe? E eles estavam tendo esses conflitos. Então, eu tive que estudar isso tudo. E trouxe isso para o meu casamento. Ajudo muito e essas informações eu levo para várias clientes. Eu atendi uma cliente na semana passada, inclusive a Rosa Raquel, nesse dia, estava no salão. Foi há 2 anos atrás, essa cliente veio cortar cabelo comigo. Uhum. E aí eu atendi ela há muitos anos, fiz ela de noiva e tal. E ela, porque eu quero mudar. Na hora identifiquei, opa, ela tá diferente. Aí eu peguei, fui lá na Rosa, ela tava em outra sala. Eu falei, Rosa, eu tô com uma cliente ali, ela teve bebê, mas tem 1 ano e meio, quase 2. Eu tenho quase certeza, eu não sou médica, mas eu tenho quase certeza que ela tá com depressão pós-parto.
Tem como ter depressão pós-parto Esse depois de tempo todo, um né, ano e meio, nossa. 2? Ela falou, tem. Eu falei, você se importa de ir lá conversar com ela? Então, a Rosa foi lá, conversou com ela. Depois a Rosa falou, Daniela, realmente ela tá com depressão pós-parto. Assim, Legal. Nítido, né? tá dando pra ver que possivelmente é isso. Não dá pra fazer um diagnóstico dentro do salão de Sim. beleza, né? Mas Uhum. aí eu falei com ela assim, meu amor, faz uma terapia. Conversei com ela, procura uma terapeuta, isso vai ser bom pra você, pro seu casamento. Nananana. Ela voltou agora, depois de 1 ano e meio. Eu xinguei ela 1 ano e meio depois. E Ela aí fez a muita gente terapia. conversando, e ela falou isso. Né? A gente Ah. conversando sobre essas questões, né, e tal. Ela fazendo, eu quero mudar, quero transmitir isso. Tô grávida do meu segundo filho e Ah, que tal. bonitinho. A gente falando de gestação. E aí ela falou isso, Danila, eu fui pra terapia porque você me falou. Por causa tá daquele vendo? dia. E olha como que Inclusive, faço impacta a terapia até vida, hoje. né? E graças à terapia que eu decidi ter um segundo filho, porque eu já tinha colocado que eu não ia ter o segundo filho. Uhum. Ela tirou, tipo, isso da cabeça de como Então, se fosse um trauma, acaba né? que eu estudei a área do desenvolvimento pra mim, pra me trabalhar. E ajuda as pessoas. E eu levo isso para o meu trabalho também, tanto para construção de imagem, quanto para auxiliar essas clientes. E eu acabo levando isso para o Instagram também. Sim. O Levo pessoal pergunta muita coisa lá, né? às vezes, Interage muito. hoje eu tive que fechar minha agenda para atendimento terapêutico, né? O ano passado eu tive que fechar minha agenda para atendimento terapêutico, acho que eu fechei em julho ou agosto. E aí eu tenho vontade de retomar, mas eu preciso organizar essa minha agenda, porque o salão realmente está exercendo muito de mim. E as constelações familiares, eu fazia elas sempre nas segundas-feiras ou depois dos atendimentos do salão. Só que eu estava ficando muito sobrecarregada, igual eu falei com você aqui a última vez que eu vim. Foi por causa dessa sobrecarga, um burnout. É. Então, eu dei uma reduzida pra gente entrar no eixo e conseguir ajudar isso. Mas às vezes eu abro até um vinho lá e eu Ai, fico que gravando legal. stories e o pessoal adora e a gente fica conversando sobre essas questões. No último stories que eu abri um vinho, eu tava falando sobre atividade sexual. Que eu abri um vinho, É, eu eu amo falei, essa mulher, gente, eu adoro ver Isso, isso. só faço quando eu quero. Só faço quando eu tenho vontade. Não é que eu tô falando pra você fazer, né? Obrigada, Não, né? mas Não é assim. às vezes você tem que se esforçar ali no momento, você foca ali e você vai começar a sentir prazer, vai gostar naquele momento, né? Sim. Durante. Você tem Às que vezes se o problema entregar, é tem só que se ir, né? permitir viver aquilo. Agora, se você entra no ato só por obrigação, e ai, acaba logo, esse Ai, pessoa ruim, casamento tem vai como durar ser ruim. quantos anos? É, não tem como ser bom assim. Pois é. Então, relacionamento é um trabalho constante dos dois. Não adianta só um. A corda vai estourar pro lado de quem está fazendo mais força. Existe uma coisa que a gente estuda também na constelação familiar, na terapia sistêmica, que é equilíbrio entre dar e tomar. A gente tem que manter esse equilíbrio. Num relacionamento amoroso, por exemplo, hoje eu faço o café da manhã, levo na cama pro meu marido. Aí, meu marido vê que eu trabalhei demais, sexta-feira, sábado e tal, domingo, ele, não, opa, deixa eu fazer por ela, ou ele leva café pra mim na cama, ou ele faz, eu chego em casa, ele fez o jantar. Então, um dá, o outro recebe, o outro dá, o outro recebe. Isso vai mantendo o equilíbrio. Porque se eu dou demais, dou demais, ali faço demais pelo outro, eu vou tirando a dignidade do outro de forma inconsciente. E ele não aguenta, ele se sente pequeno, fraco. E aí vem o movimento de revolta. Aí o que acontece? Entra no triângulo dramático. A outra pessoa se sente lesada e fala assim: você é um ingrato, eu faço tudo por você. E nanana. Aí começam os verdade. movimentos de dor. E assim, ninguém pediu pra fazer, né? Mas tá fazendo demais, aí ela vai sentir que o outro é E ingrato, muitas- o outro não tá retribuindo. Tudo E mais. muitas vezes leva esse padrão de salvadora. Não consegui salvar os meus pais na infância, não consegui salvar o relacionamento deles, ou não consegui salvar meu pai porque ele morreu, ou vários fatores, ou a minha mãe e tal. Eu quero salvar meu marido. Uhum. Eu quero salvar meu amigo. Eu quero salvar aquela pessoa. E E a gente não tá conseguindo salvar nem a gente, né? e o O pior salvador, é que é isso. o que mais tem, é a pessoa que mais sofre. É, E Morre tem na muito praia, movimento de nossa. dor com outras pessoas, de briga, de Tipo isso. conflito. entendi. Agora, hoje em dia, muito se fala sobre os princesos, né? Não sei se você tá, assim, na ativa aí, porque a mulherada solteira tá revoltada. Não, um pouquinho Que os de princesos Por estão favor. assim. Ai, será que Eu bebo acabou? Eu vou muita pedir meu pai água. pra colocar pra gente assim que der. Porque acabou essa daqui. Assim, eu não sei, sabe? Igual você falando que os caras estão perdidos com a energia masculina. Tem hora que eu sinto que eles estão acomodados, sabe? Porque a gente já resolve muito, a gente já tá independente.
o mundo tá muito acelerado, então as mulheres estão independentes financeiramente falando muito mais cedo, né, do que antigamente. Então, pra começar uma relação hoje, os princesas estão inacessíveis. A gente tem que procurar muito. Ai, você não chamou pra sair. Aí dentro do casamento, mas você não consegue pregar isso dali? Olha isso, tem 2 mãos e tal. O que a gente pode fazer de forma mais, vamos falar assim, delicadamente falando, despretensiosa, né? Pra não ficar muito na cara. Pra o homem tomar o lugar dele de homem, proteger, cuidar, levar, trazer. Adoro, gente. Ela faz esse tipo de coisa. E a gente fazer a nossa parte, mas de certa forma, com a nossa energia feminina. Como que seria? O que a gente poderia fazer pra mudar esse quadro que hoje eu acho que tá muito diferente. A energia masculina, eu acho que ela deu uma caída nos homens. Não são todos, né, gente? Toda generalização é desprovida de inteligência. Parei, então. Pra não Os falar... homens, não, alguns homens. Não, você vamos não lá. falou todos, mas é importante, porque tem mulheres que colocam todos os homens numa caixa só. Não é. Né? Assim. E não é. E quando a gente se trabalha, a gente. Gente, isso é ciência, né? A gente tem uma frequência. Se eu tô vibrando uma frequência, eu vou atrair as pessoas dessa frequência. Se eu tô em uma outra frequência, eu vou atrair essas pessoas. Isso não é viagem na maionese good vibe. Isso é ciência, gente. Então, uma coisa que eu indico muito para as pessoas, que eu tive que aprender: ler, pesquisar, estudar. Eu tinha uma comunicação, que eu ainda tomo cuidado com isso, extremamente violenta. Pensa, cheia de energia masculina, ó, na testa. Como é que faz? Então, assim, diálogo é tudo. E como nós fugimos de uma boa conversa. Homem adora fugir de uma conversa. Posicionamento, o tanto de homem que não tem posicionamento, gente, é o ó. Sabe quando fica arrastando? Ai, não sei o que, então, assim, se pega uma mulher que se posiciona, isso já deixa eles assustados. Então, eu entendi a sua pergunta quando você fala assim, como que eu vou trabalhar com a minha energia masculina para trazer esse homem para esse movimento de se desenvolver? Porque talvez são habilidades que ele não tem. Sim. Né? E pra gente fazer esse relacionamento dar certo, a gente vai ter que os dois, né, ver como é que vai ser. Então, diálogo, sentar, conversar, estudar sobre comunicação não violenta, falar com ele, olha, o que eu vejo uma certa dificuldade em você se posicionar, ou eu estou me sentindo, falar muito como eu estou me sentindo. A gente tem essa dificuldade de falar como estou me sentindo. Estou me sentindo, mostrar nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza para eles também. Sim. Porque se você dá conta de tudo, se você é forte, para que ele vai te proteger? Para que ele vai te acolher, vai cuidar de você? Te ajudar. Então, por exemplo, eu sento muitas vezes com meu marido e falo com ele assim, nossa, eu estou muito cansada. Eu estou trabalhando demais, eu estou triste, eu tenho vontade de chorar. Eu estou me sentindo assim, assim, assado, e nananana. E aí, se ele não fala assim, ele fala geralmente, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas se ele não falasse, eu ia falar assim, estou me sentindo assim, assim, assado, tá acontecendo isso, isso, isso. Será que você pode me ajudar nesse momento? Sim. Você pode me ajudar com isso, isso e isso? O que você acha que você pode fazer? E aí vem, o que você pode fazer? Quando você pode fazer? Porque você não vai ficar arrastando, e aí você vai ficar esperando. E na sua cabeça, eu dei uma semana pra ele, mas será que ele sabe desse prazo de uma semana? Então, conversar. Só no nosso Conversar. E a conversa, ela tem que estar... Eu gosto, né, de fazer a conversa num ambiente bom. Uma luz amarela, às vezes uma vela. Às vezes antes do ato, ou da carícia, ou do beijo. Às vezes vocês estão só ficando, né? Não vai ter ali o do beijo. Então, eu trago o que é desconfortável num ambiente confortável. Cheirinho, às vezes vai ser um jantar, um vinho, uma cervejinha. Vai no leve. Homem, geralmente, eles não gostam que você dá a ordem que vocês mandam nele. Isso eu aprendi com meu marido. E olha que eu amo dar ordem e gosto de mandar nele. Adoro. Então, eu vou assim, sabe? E aí tem a recompensa depois. Gente, eles fazem tudo o que você quer. Faz. Se você baixar a bolinha ali, porque infelizmente a gente tem que abaixar, falar no diminutivo às vezes. Isso é ser feminina. Ele homem adora mulherzinha. Eles são Isso homens. é ser feminina. Vulnerabilidade não quer dizer que você não seja forte, porque você tá sendo vulnerável. Sim. E eu aprendi a usar muito a minha vulnerabilidade como força. E eu assim, eu só ganhei, nunca perdi. Tem um livro que eu amo que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Acho que é isso mesmo. Vamos anotar. Eu acho que é isso mesmo, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu tô lendo ele pela segunda vez e ele fala muito sobre vulnerabilidade. E outra coisa é entender
qual que é a linguagem de amor do seu amado. Uhum. Que é as 7 linguagens do amor, ajuda muito. Porque, por exemplo, o meu marido adora palavras de afirmação. Ele também. adora quando ele faz Às vezes eu chego em casa e ele fala, você viu que eu estendi a cama? Vou É. ver. Aí eu falo, amor, eu já ia te falar isso? Não vi nada. Eu falo, amor, Que incrível, nossa, já tá é incrível, arrancou você da é minha foda, boca. obrigada, porque eu adoro chegar em casa, a cama tá cheirosa, a cama tá posta. Isso me relaxa, isso me descansa. Vai já. Então, eu Enche a entendi bola. qual que é a linguagem dele. E eu falo na linguagem dele. E ele sabe qual que é a minha linguagem. Aí, Que é atos né? de serviço. Então deu certinho aí. Aí, quando a gente sentou e teve essa conversa, um vai adaptando. E aí tem que ver. Até porque, Duda, às vezes, a pessoa simplesmente não quer. Ela fala que quer se relacionar, mas, na verdade, Quando a gente vai vendo ali no não tete a quer. tete, ela não tá querendo ela nada. não tá, Por isso que nem ela ela tá sabe o esforçando. que ela quer. E aí a gente tem que ter esse feeling pra não ficar perdendo tempo também, né? Exatamente. Mas Verdade. quando a conversa, ou dá pra saber quando as duas pessoas elas estão indo no mesmo caminho, sabe? Eu lembro quando eu conheci meu marido, que a gente ficou ficando uns 4, 6 meses, não me lembro. E aí, quando ele me pediu em namoro, ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa, eu namorei 6 anos. E a minha intenção era casar. Eu não vou ficar namorando mais 6 anos pra alguém chegar e terminar comigo. A sua intenção é ter uma família e ser casada? E aí eu achei isso bonito, o Incrível, posicionamento, né? Não foi no segundo dia de encontro, Sim. igual esses homens tá fazendo. É. Que ontem eu Aham. escutei uma dessa e falei, que isso, gente? Aí também é difícil. É. Né? Então, assim, eu quero isso. A gente tem que aprender a ser honesto, Sim. né? Então, você tem que ser honesta. Talvez ele não seja honesto com você, mas identificou, ó, rapa fora. Vaza, também acho. E Eu acho terapia, cara. que a gente não tem muito mais tempo pra perder, né? Não quer fazer processo terapêutico, não quer lutar pela nossa relação, então não vai rolar. É. O Eu fiz Éder isso, mesmo fez com a infelizmente. Maíra. Eu também fiz isso. Voltar sozinho, Fez né? terapia. Fez processo com fiz ela. no meu último relacionamento, assim, eu sempre falo, maior respeito, amo a pessoa dele ainda, mas a gente não tava cheio de problema pra resolver. E eu fazia terapia, até parei, tinha que voltar. Mas a gente sempre quer enxergar o problema no outro. Eu tinha coisas que pra mim não dava de jeito nenhum. Eu falava, vai na terapia, vai dar certo, vai na terapia, vai, se não for pra mim não vai dar. Fiquei 1 ano falando, vai na terapia, vai na terapia. Ele fez uma terapia online e nunca mais, uma sessão. Então, assim, eu falei, infelizmente, não dá. Só porque amar é muito fácil, amar no caderninho, amar falando antes de ir pra trabalhar, mas e o amor que precisa de atitude, precisa de mudança, que é isso que precisa de movimento? Não tem movimento nenhum, era muito fácil me ter ali esperando todo dia e não fazer nada. Então, eu falei, infelizmente, não vou poder estar esperando Sabe mais. uma coisa que eu aprendi muito no meu primeiro casamento? Eu fiz de tudo. Eu fiz terapia de casal. Sabe quando você tenta de tudo? Sim. Eu vi que realmente não era. Então, E tem jeito. acontece muito de fazer terapia, que é um perigo, né? Ou vocês ficam juntos e dá certo, ou vocês veem que realmente o caminho aqui Aí a terapia abre o olho pra, tipo assim, gente, vocês não é tá cada um no seu compatível. caminho. E no meu primeiro casamento, a Imagina. gente viu, tanto que a gente separou de forma amigável. A gente viu, nossa, nada a ver. A gente que a gente virou tava amigo, arrumando? nada a ver. A gente chegou nessa conclusão Que no bom, processo né? terapêutico. Graças a Deus. Aí precisa desgastar num nível de você De brigar, fazer um né? processo de autossabotagem inconsciente, trair, Não compensa. pra ter uma desculpa pra separar, pra você ainda sair como ruim, ou o não outro compensa. sair como ruim. Aham. Você já chegou num ponto que você ficava, não, tô doido pra fulano me trair, pra eu ter motivo pra Já. separar dele, falta de posicionamento. É. Separa. Falta de coragem pra É, coisa, né? é. Ó, o assunto tá assim, Eu vou marcar surreal. uma consulta. A gente precisa marcar Aqui, muito. você falou de amizade no início, onde é que escreve pra gente ser sua amiga? Uai, vamos marcar Eu vou café. fazer tenho seletiva pra fazer tenho bem amizade. menos que Onde 50, mas a nossa vibe é bem assim, sabe? Eu tô aqui, ó. Dá o formulário aí. Vamos marcar. E agora, gente, a gente tem Será que marcar que é domingo, a gente- é café, nossa, a gente café, porque ninguém adoro. adora. Ressaca corrido, né? virou 3 dias de cama, Café. virou dengue, né? Ó, Nossa, a mesa fala não. postinha, bonitinha pra gente Gente, nós conversar. estamos velhos Pra ver mesmo, se a vamos gente dá um match. Entendeu? A minha Você amiga falou falou. assim, a Virginia, minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Amiga, esse final de semana você tá sem a Aurora. A Aurora acabou de ir pro pai dela e ela volta ao segundo. Não me venha, porque amanhã eu vou trabalhar também no motoclube. Não me venha com essa de, vou gravar podcast o dia inteiro pra trabalhar sábado. Vai viver a sua vida. Você tá uma velha, todo dia você tá cansada. Aí a menina daqui a pouco já tá aí de novo, você não fez nada. Aí ela falou, hoje eu vou te levar pro bar, dizendo que depois aqui nós vamos pro bar. Aí ela, se tiver cansada, você toma energético antes da cerveja. Se tiver com dor de cabeça, toma remédio, mas vai viver sua vida que você não morreu.
Mas é um equilíbrio mesmo. Tem que E tentar, lembra tem do que que eu lutar. falei no começo, que essa nossa idade é fazer. É, nós Os estamos 50 a mais, o povo já tá mais descansado. A gente tá na época de fazer. E a gente E só precisa trabalhar, viver. não, Não dá loucura. só pra trabalhar. Você tem que esparecer a cabeça Senão a gente mesmo. surta. Vamos de lembrancinha pra gente finalizar da Letícia Narciso. Ela é sua seguidora também. Ai, que Falou linda. que adora. Ela é nossa confeiteira parceira, muito fofa. Fez com muito carinho um bordão usado pela Danila É. nos stories. Olha, Na que lindo! Chocada igual galinha, Tem que falar assim, gente. Chocada igual galinha, gente. Chocada igual galinha com esses homens. Tá? Olha, eu sou mulher. E olha que eu tenho amiga que fala assim, você é machista. Eu defendo as duas partes, Sim. né? Porque a mulher também, tem muita mulher que não tá fácil. É. Mas no mundo de hora hoje que é dá pra difícil. ficar chocada igual galinha. Dá sim. pra ficar. Dá, Dá dá pra pra ficar muito chocada. Amei, gente. E é o que cabelinho da lindo. cor vermelhinho, Ah, queimadinho, todo personalizado. Amei, que Muito lindo. fofo, né? Muito obrigada, Danila, por ter aceitado o nosso convite. No meio da sua correria, da sua agenda cheia. Eu perturbei, né? Não, Passou até de mal, jeito tadinha. nenhum. Que eu mandei Você mensagem. que deu burnout E nela, eu lá Ai, eu, ai, meu Deus, não acredito, eu lá na não tô FOB, acreditando, eu lá vai, na viu? FOB. Olha como é que a gente é guerreira, né? Não, eu Nossa. saí do colo do meu personal e o Renan Arnone dirigindo meu carro, me levando pra Unimed, né? Aham. E aí eu falei, não fala com meu marido, não incomoda meu marido, Ele não. mandou um áudio, Olha só, tadinho. todo mundo merece Preocupado. o meu cuidado, cuidar de todos, mas eu não Você mereço cuidar não merece, aham. de ninguém, entendeu? Eu não posso incomodar ninguém. Quando ele Que ele chegou lá, preocupe, né, eu nada. falei, a primeira coisa, eu não conseguia falar, porque a glote fechou. Meu Aí Deus. depois que eu fui medicada, eu falei com ele assim, amor, manda uma mensagem. Tá tudo. Tá tudo Meu bem. Mas, E eu gente, eu se acho a que eu gente não entendi entra que era nesse você que tava equilíbrio, passando mal. Depois que eu fui entender, eu falei, meu Deus se a do gente céu. não entra nesse ponto do equilíbrio, alguém vai te parar, ou seu corpo te para, ou a vida te para, ou é um É. acidente Deus me de alguma livre. coisa, ou é o seu emocional que te para. E eu tenho aprendido muito com essa situação. É. E quero levar isso, assim, depois que a gente fechar esse diagnóstico direitinho, eu quero levar isso pro Instagram também, porque eu vejo muitas mulheres vivendo o que eu vivi. Eu já tive síndrome do pânico depois de um acidente de moto. Agora, o que tá parecendo ser um burnout, que a gente ainda tá vendo se realmente é isso. Essa questão da gente não aceitar se medicar, né? Eu não aceitava tomar remédio psiquiátrico. A gente quer E dar conta de tudo de e no liso, tudo, na água. E se não tiver você inteira, como que vai ter você pra sua filha? É verdade. Pros seus amigos, pro seu negócio, pros seus seguidores. Não Então tem. eu quero depois trazer mais disso. Mas, gente, eu quero agradecer muito. Tô Nós imensamente queremos saber. feliz. Nós vamos marcar um café. Vamos. Até já com quero. mais mulheres. Ah, vamos chamar a Rosa Raquel. Vamos É, fazer nossa, o vai movimento. ser ótimo, Nossa, é. aí o café, você tem que fechar o café. Fica só Não, nós lá Já tem que o marcar. dia inteiro. Isso, vai ser Censurado. maravilhoso. É bom, é bom. A gente precisa de unir, de conversar com Sim. mais mulheres, de viver isso juntas. Dividir nossas experiências, né? Muito gostoso. Foi um prazer enorme te receber. Tenho certeza que todo mundo adorou o conteúdo, né? Que o pessoal já acompanha, já interage. E hoje deu pra sentir mais o sabor da Nila. É muito gostoso, muito delícia. Porque é de tudo, né? É conhecimento de tudo mesmo. Da vivência, da família, no salão, enfim. E Muito é muita obrigada intensidade. mesmo. É muita. Danila Camarão é um furacão. Eu estou chocada. Danilo Furacão. Eu que tô chocada com a galinha depois de hoje. Um beijo, gente. Obrigada pela audiência. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Ai, gente, amei.